Graças a Deus. Cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, você que está no seu lar, alguns irmãos que estão aqui nos ajudando, intercedendo. Glória a Deus. A paz de Cristo Jesus a todos. Nós vamos hoje aqui adorar o Senhor. Uma coisa que nos chama a atenção é que Daniel, quando o rei foi perguntar para ele, ele disse: tu és o mesmo, Daniel, aquele que orava 3 vezes ao dia, aquele que buscava a Deus? Daniel falou: o mesmo. E assim também nós entendemos que o domingo é para nós buscar o Senhor. Enquanto não está podendo, por ordem de decreto, buscar a Deus, o povo de Deus nas igrejas, então reunimos nos lares, mas o domingo é do Senhor Jesus, né, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, aqui nós estamos diante da Tua santa presença e queremos, ó Pai, mais uma vez engrandecer o Teu santo nome. Ó Deus querido, abençoa cada lar representado, abençoa cada pessoa, os seus remanescentes que estão com as suas famílias para cultuar ao Senhor, para juntar a fé deles junto com a nossa e cultuar o Senhor na beleza da sua santidade, ó Pai, através do seu grande amor, da sua graça, com a qual o Senhor derramou sobre cada um de nós, que possamos, em nome do Senhor Jesus, levantar o nosso altar de adoração, e assim como Elias, que possamos também reparar, se porventura no decorrer desses dias, o nosso altar ficou empoeirado, juntou teia de aranha, juntou sujeira. Então, nesta hora, nós queremos reparar o nosso altar, pedindo ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, o perdão pelas nossas iniquidades, o perdão por entristecermos o Teu Santo Espírito. Ó Deus, e através de cada um que levantar a voz nesta noite, manda do Teu fogo sobre o nosso altar, ó Pai. Oh, aleluia, e venha tirar de nós toda a impureza, e que esse altar, Senhor, nunca mais venha juntar sujeira, poeira, teia de aranha, venha ser quebrado, porque o Senhor é bom, aleluia, e a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, amém. Vamos louvar ao Senhor com um cântico. Oh, aleluia. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. E nesses momentos de tribulação é o momento que Deus quer que o povo dele tenha fé. Então é um momento de crescimento. Então, irmã Chayene, irmão Samuel, vamos louvar a Deus, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ô, glória! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover
natural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Oh, louve conosco, aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Oh, aleluia. Olha o que diz. Às vezes, o povo de Deus pede algumas coisas, para Deus. Só que Deus precisa nos fazer passar pelo ponto que Ele quer que nós chegamos para adquirir essas coisas que nós pedimos a Ele. Mas uma coisa muito importante que o Senhor diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então esse momento de tribulação que nós estamos passando tem que produzir em nós perseverança. Se você não está sendo perseverante com esse momento difícil que Deus permitiu passar, você está caído da fé, porque toda vez que vem uma tribulação, o povo de Deus tem a chance de perseverar, tem que ser perseverante. Por quê? Porque a perseverança produz experiência. Aleluia. Nós pedimos experiências com Deus, pedimos para Deus nos dar uma experiência para com Ele, mas Ele é na ordem correta. Ele manda uma tribulação para que nós venhamos a perseverar, e aí sim nós vamos conseguindo ter experiência. E uma vez tida a experiência, nós vamos ter esperança. Aleluia. Vai passar esse momento difícil. Essa é a nossa esperança. E o Paulo conclui dizendo: a esperança não se confunde, porque o amor de Deus, como o pastor Rufus pregou na sexta-feira, o amor de Deus é derramado dentro dos nossos corações. Então vamos louvar novamente esse hino, rompendo em fé. Esse é o hino desses dias difíceis que nós estamos vivendo. Seja perseverante. Você com a sua família, persevera nestes instantes em buscar a Deus, em clamar a Deus, em estar na presença de Deus com a sua família. Não deixa a preguiça espiritual tomar conta da sua vida. Não deixa que os inimigos venham roubar aquilo que Deus lhe deu. Lembremos-nos que a nossa vida é uma plantação diária.
O apóstolo Paulo disse: aquele que não trabalha, não coma. Então nós trabalhamos diariamente, os maridos, algumas esposas trabalham e trazem o sustento, ou seja, uma plantação diária no nosso dia. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós temos que diariamente buscar a Deus, nos alimentarmos de Deus, para conseguirmos não cair em desânimo, não ficarmos, meus irmãos, desanimados, não ficarmos preocupados excessivamente, mas que a nossa esperança e confiança esteja somente em Deus. Vamos louvar novamente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Chegou o momento da provação, meus irmãos. tu me dás a chance de Aleluia. crescer um pouco É o momento de crescimento. mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto. Não é para de desanimar, é para ti. levar-nos mais perto dele. Minhas provações não são maiores Aleluia. que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Oh, glória. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Todo o povo rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Para criar fé no seu coração, a palavra do Senhor diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, não fiquem preocupados com o que haveis de vestir ou de comer,
porque os gentios é que pensam assim e vivem assim. Mas para nós ele diz: observem os pardais, vê se eles semeiam alguma coisa, contudo o vosso Pai Celestial os alimenta. Ele também diz assim: observe os lírios do campo, vê se eles fiam, se eles costuram, contudo o vosso Pai Celestial veste eles de roupagem fina, que nem Salomão, com toda a sua glória, conseguiu vestir como um lírio. E o Senhor diz que nós valemos muito mais do que pardais e lírios. Oh, e nesta noite, assim como essa calmaria que tomou conta do nosso coração aqui, essa é a calmaria da confiança. Ué, mas vocês não estão desesperados? Não, nós estamos esperando em Deus. Ué, mas vocês não estão excessivamente preocupados? Não, nós estamos toda a nossa confiança em Deus. Ué, mas que loucura é essa? Como é que é isso, irmão? Nós estamos no reino de Deus. Nós oramos: vem o teu reino. E no reino de Deus tem saúde perfeita e plena. No reino de Deus tem riqueza, aleluia, porque o próprio Senhor Jesus disse: Salomão teve muitas riquezas, e a rainha de Sabá saía da sua casa e andou mais de 1000 quilômetros para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele disse: aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão tinha todo o glamour, toda a glória, toda a riqueza, e o Senhor Jesus no reino dele tem muito mais do que Salomão. Por isso nós não estamos preocupados. Oh, aleluia. Por isso nós descansamos em Ti nesta noite, Senhor. Deus, a minha oração é essa: ensina o seu povo a descansar em Ti. Ensina o seu povo a se deleitar em Ti. Oh, vamos continuar adorando a Ele, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem
presença dele gloriosa. Aleluia. A sua presença gloriosa. Ó, provade e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Oh, ser cheio do Espírito Santo é um privilégio. Carregamos esse tesouro em vasos de barro. A presença dele, aleluia. A presença dele que nos direciona. A presença dele que nos vocaciona. A presença dele que nos chama. A presença dele que nos dirige. A presença dele que nos consola. Aleluia. Oh, a presença dele, ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando a nossa boca, a nossa voz não consegue alcançar, a nossa mente não consegue alcançar o que precisamos de fato para nossa alma se alimentada, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, como é bom essa presença. Aleluia, como é bom essa presença. Oh, glória a Deus. Como é bom a presença dele. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Vamos orar um pouco mais pelas nossas vidas. Senhor, enquanto a vida tem esperança, ó Deus, o salmista diz que na sepultura não dá mais para te adorar, Senhor. Oh, mas ele não sabia que nosso corpo fica na sepultura, mas nossa alma adora o Senhor no céu. Ó Pai, mas nós estamos aqui em corpo, alma e espírito ainda. E assim como Pedro dizia que ele estava prestes a deixar o tabernáculo dele, porque ele sabia que em breve o Senhor viria buscá-lo. Eu não sei quando o Senhor vem nos buscar, Senhor. Eu sei que um dia nós vamos deixar esse tabernáculo. E aqueles que não deixaram o tabernáculo, teremos então nosso tabernáculo transformado. Num momento, num abrir, um fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Mas até esse dia chegar, Senhor, nós temos que orar constantemente pelas nossas vidas. Orar constantemente pelas vidas das pessoas que o Senhor nos deu. O cônjuge, ó Pai, os filhos ou o filho.
Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, visita desta hora, aleluia, a nossa vida, enche-nos com o Teu Santo Espírito. Visita também, Senhor, a nossa família, os nossos filhos, ó Deus, ó Senhor, os maridos, as esposas, ó Pai, pessoas que são ligadas a nós, Senhor, pai, mãe, primos, tios. Por isso que o Senhor disse que nós iríamos pregar, Senhor. O Senhor disse aos judeus: vocês vão pregar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu entendo, Senhor, Jerusalém como sendo a nossa casa, Judeia como sendo a nossa parentela, aquelas pessoas que fizeram parte, fazem parte da nossa vida na infância, na adolescência, nossa parentela. Samaria, Senhor, já estende para os vizinhos, confins da terra, Senhor. Todas as pessoas, nós precisamos levar esse amor que o Senhor nos amou. Por isso, abençoa as nossas vidas, abençoa os nossos lares, abençoa os nossos filhos, abençoa cada família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Aproveitando que você está no seu lar, ou os irmãos que estão aqui também nos ajudando, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Aleluia. A palavra de Deus diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia. Senhor, Sua palavra acaba de ser lida, um trecho da Sua palavra. Nós precisamos agora que o Senhor fale aos nossos corações o Evangelho da graça, fale aos nossos corações a palavra profética, porque lá no vale de ossos secos, o profeta Ezequiel disse: ossos secos, ouve agora a palavra do Senhor. E a sua palavra trouxe vida, sua palavra trouxe transformação, sua palavra trouxe exército. Aleluia. Nesta noite, Senhor, fala em nossos corações através da explanação da sua santa palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você que tem assento, pode se assentar no seu lar, e os irmãos que estão aqui nos ajudando. Deus seja louvado. Oh, irmão Tito, um irmão que nós vamos conhecer quando o Senhor nos levar para a eternidade. O irmão Tito fazia parte do ministério do apóstolo Paulo. Tito era um gentio,
e ele se converteu e pastoreou uma igreja na ilha de Creta, a igreja dos cretenses. A história dessa igreja fala-se um pouquinho dela, de quando começou, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para você acompanhar e entender de onde surgiu essa igreja, e depois nós voltaremos para a carta de Tito. Então, quando o Senhor Jesus cumpriu, enviando o Espírito Santo para aquele cenáculo, a partir do capítulo 2 e versículo 5 de Atos dos Apóstolos, diz a palavra: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Agora prestemos atenção no versículo 11. Tanto os judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Então no versículo 11, na parte A, diz: tanto judeus como prosélitos, cretenses. Esses cretenses eram as pessoas que saíram da ilha de Creta e foram para Jerusalém no dia de Pentecostes. E ali eles ouviram a palavra de Deus, e certamente, dentre aquelas 3.000 almas que se batizaram, algumas dessas pessoas eram os cretenses. Então ali, quando eles voltaram para a ilha de Creta, fica ao norte da Grécia, eles então fundaram ali, e começou então a falar-se de Jesus naquelas imediações. Posteriormente a isso, houve uma perseguição da igreja, o tempo foi passando, até que o apóstolo Paulo se converte. E ele então vai com certeza naquelas imediações, e lá ele viu que estava um pouco desorganizado, ou melhor dizendo, totalmente desorganizada a igreja. Paulo então deixa Tito na ilha de Creta, para Tito colocar ordem, porque a igreja do Senhor Jesus tem que ter ordem. A bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. O progresso só vem quando se tem ordem. E a obra do Senhor Jesus é ordeira. Aleluia. Então em Tito, capítulo 1, voltemos lá para você entender o que Paulo queria para essa igreja, inspirado pelo Espírito Santo. Tito, capítulo 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Olha só agora a vocação, o chamado, o motivo pelo qual ele foi chamado: para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento. Hoje em dia, nos nossos dias, tem muita gente que vive somente fazendo a obra de Deus pelo peso da chamada, pelos dons que recebeu. Mas a vida está longe do Senhor Jesus. E pelos dons, muita gente faz a obra,
Mas naquele grande dia, quando ele voltar, e as pessoas vão dizer: mestre, eu expulsei os demônios no seu nome, eu curei no teu nome, falei outras línguas no teu nome, e ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, o chamado de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é para promover a fé. O chamado de Deus na vida de um homem de Deus não é para si, é para a igreja, para o próximo, para promover a fé dos eleitos, para encher de pleno conhecimento a vida dos eleitos. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: para que você saiba responder todos aqueles que vos pedir razão da vossa fé. Aleluia. No versículo de número 3, no número 5, olha o que Paulo vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então aqui Paulo vai começar a falar-nos a respeito pelo qual ele deixou Tito na ilha de Creta. Era um aglomerado de pequenas cidades, e Tito então tinha a incumbência de ali colocar ordem naquilo que era desorganizado. Irmãos, na igreja de Jesus tem que ter ordem. Para vocês terem uma noção, os irmãos que louvam aqui, eles estão aqui, vocês sentem a presença de Deus aí porque eles têm para dar. Porque eles estão debaixo de uma ordem de oração, de consagração. Se houver meninice, tem que sentar no banco, tem que se converter para depois estar fazendo a obra de Deus. Então, a igreja de Deus, nós estamos aqui para nos dar, porque do nosso interior flui rios de águas vivas para alimentar a tua alma, e você se convertendo, você sendo agora um cristão, do seu interior flui rios de águas vivas. Não é para você ser menino mais. Já passou da hora de você crescer um pouco mais. Paulo falou isso para a igreja de Corinto: leite vos dei a beber, não vos pude dar alimento sólido porque vocês são crianças. Qualquer coisa fica birrado, qualquer coisa divide, divisão, eu sou desse, eu sou daquele. Está na hora de crescer. Crescimento sadio na fé. Aleluia. E Tito tinha a incumbência de colocar ordem na igreja. Eu, como pastor, tenho a incumbência de colocar ordem na igreja. Se tem alguma coisa fora do lugar, algumas pessoas dando trabalho, banco, senta na cadeira, vai se convertendo. Não quero banco, fica à vontade, porque a igreja é de Jesus e tem que ter ordem. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Como é que era a vida dessas pessoas que iriam fazer parte do ministério da ilha de Creta? Versículo 6, alguém que seja irrepreensível. A liderança que iria assumir as igrejas tinha que ser o líder irrepreensível. Pedro, certa feita, se tornou repreensível. É uma coisa estranha. Pedro foi o primeiro a se levantar, o primeiro a pregar, em Atos 2. Agora, no colegiado, na liderança de Atos capítulo 12, ou melhor, de Atos capítulo 15, na reunião, Pedro não está ali sendo o cabeça. Quem está ali liderando a reunião é Tiago, o que escreveu a epístola de Tiago. Alguém pergunta-se por que Pedro não está encabeçando e dando as diretrizes? Porque Pedro, por um momento, se tornou repreensível. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro por conta da sua hipocrisia certa feita. Olha que situação, mas tem isso na igreja? Como o pastor Fernando às vezes tem isso na igreja? Um líder que desceu para uma igreja dos gentios, quando estava lá com os gentios, comia e bebiam com eles. Aí quando chegou os irmãos da circuncisão judeus, Pedro disfarçou e foi se afastando para ficar perto dos judeus da circuncisão. Paulo chegou diante dele, colocou o dedão na cara dele e falou: você quando está com os gentios, torna-se como um gentio. Agora chegou da circuncisão, você despreza os gentios para ir da circuncisão. Rapaz, você está com hipocrisia.
se tornou repreensível. Um obreiro não pode ser falso, não pode ser hipócrita. Ele tem que ser verdadeiro e irrepreensível. Que mais? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Versículo 7. Porque é indispensável que o bispo, o pastor, seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Aleluia. Então este é o relato de como é um líder, um pastor. E a igreja precisa conhecer quem é o seu pastor. Por isso essa história, irmão, de pastor estrela, isso aí está por fora. O pastor tem que aprender com Jesus, no meio do povo, no meio da igreja, ouvindo o povo, orando pelo povo, ou estando no meio do povo, com cheiro de ovelha. Esse negócio de pastor que anda num papa móvel está por fora. Porque Jesus é o nosso principal exemplo. E aqui está dizendo as qualidades, as características de um pastor, de um líder. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que ao mesmo tempo que Paulo escreve para Tito, ele também escreve para Timóteo. E as mesmas especificações na primeira carta de Timóteo tem também em Tito. Aí quando chega no versículo de número 10, ele vai orientar Tito dizendo: porque existem muitos insubordinados. Ué, na igreja tem gente insubordinada? Na igreja tem gente insubordinada? Paulo está dizendo, existem muitas pessoas insubordinadas, que não querem estar debaixo da liderança, debaixo das ordenanças da liderança. Existem também pauradores frívolos. Oh, que palavra, pauradores frívolos. O que quer dizer isso? É pessoas que falam e não tem conteúdo. Falam igual papagaio, mas você vê que a vida não é condizente com aquilo que se fala. Pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Os judeus que haviam se intrometido e se introduzido no cristianismo. Pessoas que estavam ali para enganar, para falar da lei de Moisés, para obrigar o povo a obedecer a lei de Moisés. Olha o que Paulo fala no versículo 11. É preciso fazê-los calar. Já pensou, irmão? Como que estava essa igreja? Uma desordem. Os judeus falando coisas que não deviam, enchendo as pessoas de dúvidas, as pessoas sem uma liderança. E Paulo está dizendo, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Eles até cobravam para ensinar o judaísmo, conforme está aqui, torpe ganância, eles queriam dinheiro. Vamos fazer uma aula teológica judaica e vocês, cantos vão ser escritos para nós falar, irmão. A maior revelação está aqui, está aqui. Pastor, o senhor está sendo contra a teologia? Não, eu não estou sendo contra isso. Eu estou dizendo que a maior revelação é na Bíblia Sagrada. A teologia não é para você se ensoberbecer. A teologia serve para equiparar um pouco do lado histórico dos acontecimentos para você entender. Mas não é para você ficar pautado nos seus canudos, nos seus diplomas. A nossa vida tem que ser pautada na palavra do Senhor. Só essa palavra e mais nada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. No versículo de número 15. Olha, vamos voltar um pouco ainda. No versículo de número 12. Levantou-se alguém na carne lá e falou algo para os cretenses, que diz assim, e a igreja aceitou. Paulo está dizendo, foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses, sempre mentirosos,
feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo vai dizer no versículo 13, tal testemunho é exato, é verdade. A igreja de Creta tinha gente preguiçosa, que não queria trabalhar, gente que queria viver às custas da igreja, cretenses, ventre preguiçosos, mentirosos, que nunca queriam algo. Então aqui nesta igreja é ensinado a seguinte palavra, não é frase, é a palavra: do suor do rosto do homem, o sustento é trazido para dentro da sua casa. E aí nós ficamos com o que Paulo disse também para outra igreja: quem não trabalhar, não coma. Aleluia. Por isso, irmãos, pode até acontecer um momento de desemprego, mas Deus conhece o coração daqueles que são leais e a porta já está aberta. Em nome de Jesus. Porque do suor do nosso rosto, é Bíblia, do suor do nosso rosto, é promessa, pela boca de Adão ele falou, do suor do nosso rosto nós vamos trazer o nosso sustento. Então é Bíblia. Não existe nenhuma porta fechada para um homem de Deus. Aleluia. Aleluia. Aí no versículo, no capítulo de número 12, vamos ainda no capítulo 1, olha no versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. É aqui que nós vamos entender quem serve e quem não serve. Boa obra, porque a obra de Deus é uma boa obra. Tem muita gente, meus irmãos, e aqui, essa é a carta de Tito. É o aprendizado para todos nós, liderança. A carta de Tito, é aqui que nós vamos conhecer. Vamos instituir da parte de Deus algo para organizar. E quando as pessoas não querem estar debaixo disso que Deus instituiu, gente até que eu amo Jesus, eu adoro Jesus, mas na hora de fazer a instituição organizacional, porque a igreja também tem as suas organizações, aí a gente vê quem é quem. Tem até nos lábios, professo até conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Aleluia. Pastor, isso aí é uma indireta? Não, é uma direta. Deus não manda indireta, Ele manda direta. É para mim, é para você, é para todos nós. É aqui que Deus fala, vamos organizar sistema organizacional. E começa aqui. Vamos colocar a escala dos músicos. Mas não posso cantar só tal dia. A escala quem deu é o líder, inspirado por Deus. Vamos colocar a escala diaconal, organizacional. Mas não posso não, você não pode fazer nada do seu jeito. Então você fica no banco então, irmão. Aqui é organizacional, é aquilo que Deus nos deu para fazer. É aquilo que Deus quer que se faça. Por que que lá nos dias de Davi a coisa ia muito bem? Porque todos obedeciam a liderança. Escala do porteiro, de tal e tal hora, estava lá o porteiro. Escala dos músicos, Asaf e Geduntum, grupo dos dois, estava lá. Um grupo canta de manhã, outro grupo canta na hora do almoço, e outro grupo está escalado somente para finalzinho da tarde, entre viração do dia para a noite. E todos obedeciam, e a glória de Deus se manifestava. É por isso que quando tem alguns insubmissos, tem que sentar no banco. Tem que sentar no banco. E Deus me cobra, e eu tenho que colocar ordem no arraial através da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No capítulo 2, Paulo vai orientar Tito, dizendo no versículo 1, tu, porém, fala o que convém e a sã doutrina. Vocês nunca vão me ver aqui falando, vá para aí a revista Veja e falando coisas que não convêm, porque isso aí não é coisa de homem e de mulher de Deus. Tu, porém, que tem o seu chamado, a sua vocação, tem que falar o que convém. E a sã doutrina. A doutrina não é embriagada, a doutrina é sã.
Aí ele vai logo para os idosos. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Isso aqui trazendo para os homens. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em todo o seu proceder, não sejam caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e os seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Boas donas de casa. Irmãos, se o marido, em concordância com a esposa, foi liberado da esposa trabalhar para ajudar no orçamento por decisão do marido, Deus assina embaixo, porque Deus não quebra protocolo de autoridade. Pasme os senhores, se uma mulher é casada com um homem que não serve a Deus, e essa mulher vai na igreja constantemente, aí um dia o marido fala assim, hoje você não vai. E ela não deve jamais falar, eu vou porque eu adoro a Deus, o meu Deus. Não. Deus não quebra protocolos nem princípios. Deus deu autoridade ao marido. Quando ele disser, hoje você não vai, e não é para ir mesmo. Deus vai te abençoar no seu lar, porque ele está vendo o desejo do coração de estar. Mas a autoridade que está sobre ti, ele não quebra o princípio. Ele respeita de tal forma que até o horário do culto ele respeita. Se nós instituímos, vamos ter 1h30 de culto. O que ele vai fazer nessa 1h30 é coisa dele. Quando dá o tempo exato daquilo que foi já estipulado, instituído, quando diz amém, é amém mesmo. Ele não quebra a autoridade, ele respeita a autoridade constituída por ele mesmo. Então, nessa questão, se o marido, em conversa, em concordância, permitiu a mulher trabalhar para ajudar e auxiliar no orçamento de casa, Deus assina embaixo. Agora, o que Deus reprova é a mulher sair para trabalhar e ter que sustentar a casa. Aí Deus reprova e está tudo errado. Porque quem tem que sair, o maior peso da nossa responsabilidade é sobre os homens. E aqui está explícito, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Agora, sujeita ao marido. A mulher só se sujeita ao marido, eu sempre digo isso, quando a mulher vê que o marido é um homem de Deus. Porque se a mulher vê que o marido é um meia boca, que não está nem aí com vida espiritual, não traz uma experiência com Deus, não tem uma experiência com Deus, qualquer coisa perde a cabeça, é nervosinho, é grosseiro, é estúpido, você, marido, está em falha gravíssima. Porque a palavra de Deus nos ensina, o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Todo dia Cristo cuida de nós que somos igreja. Todo dia o Senhor cuida. E nós, os maridos, devem cuidar e amar da esposa, assim como Cristo cuida e ama da igreja. Aí sim, a mulher vendo essa vida espiritual do marido, ela então vai se submeter a tudo aquilo que o marido falar. Vamos por aqui, meu bem. Vamos por aqui, meu amor. Meu amor, agora não dá para comprar. Ela, ok. Meu amor, agora dá para comprar. Meu amor, dá para comprar até X valor. Ok, ela se submete. Porque ela vê no marido um homem de Deus. É por isso que existe, meus irmãos, muitos casamentos ocos e balofos, onde não se tem respeito, gritaria. A mulher, porque saiu para trabalhar, agora já tem o seu dinheiro, pensa que faz aquilo que quer, tudo desorganizado, as crianças vendo as brigas, tudo coisa ruim, aquele clima pesado dentro de casa. Ô, meu irmão, minha irmã, senta vocês dois ainda hoje, conversa sobre isso, porque Deus está me usando para falar, e põe ordem na tua vida espiritual. A mulher tem que ser submissa ao marido, desde que o marido seja um homem de Deus. Aleluia.
Depois Paulo vai falar para os jovens, aos moços, no versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Eu vou falar para os moços e também para as moças. Criteriosos. Essa condição aí, eu estou querendo paquerar alguém. Trabalha. Tem sonhos. Tem futuro. Não, ele acorda meio-dia. Então é você casar no futuro e pedir esmola para 2. Ficar na dependência do pai e mãe, não é? Para ficar toda na dependência do pai e mãe. Irmão, meu irmão, minha irmã, você que é jovenzinho ainda. Para ter um relacionamento, a pessoa, você tem que ter visão, ser criterioso conforme está no texto. Essa pessoa com qual eu estou querendo me relacionar. Porque o cristão ele já vai pensando no relacionamento para casar. Ele tem sonhos, ele tem projetos, ele está trabalhando, ou se não está ainda, ele pelo menos pensa em trabalhar, pensa em crescer na vida, porque o homem é assim, irmão. Tem que já trabalhar desde cedo. E você, meu jovem, a menina que você está de olho, ela dorme, acorda que hora? 1h da tarde? Não lava uma louça, não sabe fazer uma comida, não quer saber de estudar de nada, cai fora disso aí porque é prova da sua vida. Aleluia. Cai fora. Porque Deus tem coisa melhor, coisa boa. Não, mas é uma gatinha, pastor. Ei, irmão, a hora que ela juntar os unhão no você vai ver a gatinha. Tem que vigiar. Tem que vigiar. É gatinho, a hora que o gatinho soltar o unhão, aí vai ver que é gatinho. Porque hoje olha que gatinho, irmão. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo, os jovens têm a mente de Cristo. É para avaliar, para ver se está buscando a Deus, se clama a Deus, se ora, se tem perspectiva de um futuro. Porque não vai ficar pensando que vai ficar a vida inteira na barra do pai e da mãe, não. O pai e a mãe daqui a pouco vai embora, falece, envelhece. E a vida você tem que ter as suas próprias experiências. Aleluia. Aí no versículo 7, tal como Timóteo, Tito também era um moço jovem. E Paulo diz, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Nós temos que ser pessoalmente, ter em nós o padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma do que dizer a nosso respeito. Agora ele vai falar para os empregados que têm carteira assinada. Quanto aos servos, os empregados com carteira assinada, sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivos de satisfação, não sejam respondões. Aqui eu quero parar um pouco, porque hoje, irmãos, o que tem de crente respondão, está lá, tá com a carteirinha assinada, tudo bem, tem os patrões carrascos? Tem, existem. Tudo na vida nossa é difícil. Mas o que tem de crente respondão, que bate de frente, que responde, que fica bicudo e fica lá tudo espinhudo, que coisa feia. E aí vai na igreja, levanta a mão, chora, vai lá no trabalho, responde, aí fica bicudo o dia inteiro, aí se um colega de trabalho vai lá para pegar alguma informação, já trata mal também, que coisa feia. Tem que ter os frutos do Espírito Santo. Tem hora que tem que engolir atravessado, irmãos. Faz parte. Mas eu nunca vi nenhum cristão perseguido que nunca veio a crescer. Enquanto José era perseguido, Deus estava projetando um futuro melhor para ele. Na perseguição, o cristão cresce. Aleluia. Não sejam respondões. Não furtem. Pelo contrário,
deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Olha como estava a igreja de Creta. E tinha que colocar ordem no arraial. Tinha os desobedientes, tinha aqueles que até professavam ser de Deus, mas na hora de fazer parte da organização já era espinhudo. Então Tito já foi fazendo a leitura certa, inspirado por Paulo através do Espírito Santo. Esse aqui tem que tirar da obra, esse aqui tem que sentar com ela. Senta um pouco, você não está preparado ainda. Aquele ali que eu achava que não está, já está. Olha só, é assim, irmãos. E a obra de Deus vai crescendo através da organização. Depois eu vou mudar um pouco agora para o capítulo de número 3. O capítulo 3 vai nos falar a respeito das autoridades. Capítulo 3 de Tito vai dizer-nos: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Porque nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então eu quero falar um pouco agora sobre as pessoas que difamam as autoridades. Nós votamos para o presidente, nós votamos para o governador. Alguns não votaram no governador, mas a maioria votou, então o governador governa para todos. Nós votamos nos prefeitos, nos vereadores, nas autoridades políticas. E o que é que Deus está dizendo aqui na palavra, no versículo 2 do capítulo 3? Não difamem a ninguém. O que tem de gente que se dizem, está vendo meus dedinhos aqui, ó? Cristãos. Governador Dória. Irmão, vamos entender uma coisa. Se essa situação chegou no que está, é porque Deus assim o permitiu. Deus ainda tem um domínio do mundo. Não, mas os homens estão indo muito além. A nossa fé não é em homens. A nossa fé de você que já aceitou a Jesus não é em governador e nem ações de governador. Não é em presidente e nem ações de presidente. Não é em prefeito e nem ações de prefeito. Nem vereadores, nem deputados. Não é nada disso, ensinadores. Nossa fé não é em homens. Esquece isso. Nossa fé é em Deus. E Ele, o Senhor, nos pede para orar por aqueles que governam. Então, se essas ações têm feito coisas ruins, tem havido desemprego, tem. Os cristãos também estão sofrendo, os empresários estão, meus irmãos. Mas a nossa dependência continua em Deus, em Deus, em Deus. Pode faltar tudo, só não pode faltar a tua fé. Então para de pegar seu telefone e ficar falando de governador, de presidente, disso, de aquilo. Ah, porque esse roubou muito, esse aqui... Não... Irmão, minha irmã, vamos ter juízo. Vamos olhar adiante. Vamos olhar para o trono.
Senão, se a gente olhar para essas coisas, a gente vai ficar igual ficou Abacuque. Eu olho para um lado, tenho que gritar violência. Olho para o outro lado, a coisa está feia. Mas quando ele olhou para o trono, ele disse ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha no curral, ainda que não tenha nada e nem emprego. Todavia, oh glória a Deus, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Oh glória. Ainda que o homem venha a fazer um transtorno neste mundo, nós todavia nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Não difamem a ninguém. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Altercadores é você falar e difamar altercadores. Não sejam altercadores. Seja um cristão. Seja uma cristã autêntica. E Paulo no capítulo 2, daqui a pouco nós vamos encerrar, vai se alimentando aí. No capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo vai tornar a mensagem agora cristocêntrica. Ele entende que é possível e tenha que ter ordem na igreja de Creta. E agora você entende que o bem-estar da obra depende da organização. Tito, por esta coisa eu te deixei em Creta, na ilha de Creta, para que você pusesse em ordem as coisas que estavam fora da ordem. Quando chega no capítulo 2, versículo 11, Paulo vai falar do Senhor Jesus Cristo. E ele diz, porquanto, Tito, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os seres humanos. Aleluia. E a graça de Deus aqui é o Senhor Jesus Cristo. O que é que faz a graça de Deus em nossas vidas? A graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A graça de Deus, o Senhor Jesus na nossa vida, nos traz que nós venhamos, Ele nos ajuda, que nós venhamos a renegar a impiedade e as paixões mundanas, para que nós vivamos no presente século uma pessoa sensata, uma pessoa justa, e venhamos ser uma pessoa sensata, justa e piedosa. Pastor, eu não estou conseguindo negar os meus desejos carnais. Então, meus irmãos, o Senhor, vamos imaginar agora como o sol. O sol, a terra, longe do sol conseguimos sobreviver. Ninguém nunca foi no sol, nunca colocaram uma espaçonave no sol, porque o sol derrete. Então, quanto mais o cristão, assim como se aproxima do sol, tem o calor, quanto mais o cristão se aproxima do Senhor Jesus, mais o Senhor Jesus vai nos ajudando a nos purificar. Isso está na nossa caminhada. Isso tem a ver com a particularidade de cada um, porque todos nós estamos neste mundo e temos a rodear grandes nuvens de testemunha. Hoje em dia, muitas coisas nossos olhos estão vendo e nossa carne vem desejando. Quando nós nos afastamos um pouquinho da presença dele, a carne fica aflorada. Quando nós nos voltamos para a presença dele, a carne fica sujeitada à vontade do Espírito. Quando eu me afasto do Senhor Jesus, o Espírito fica sufocado e a carne aflorada. Aí a carne vai querer prostituição, lascívia, bebedeira, mentira, se misturar em porcariada, vai agir na hipocrisia. Mas quando eu me aproximo do Senhor Jesus, então a carne fica sufocada e a vida espiritual fica evidenciada. Onde tem os frutos do Espírito, o amor, a bondade, o domínio próprio, a mansidão, tudo aquilo de bom no ser humano. Quando eu me afasto do Senhor Jesus, eu produzo abrolhos e espinhos. Mas quando eu me aproximo do Senhor Jesus, os frutos do Espírito. Oh, glória a Deus. E a graça do Senhor se manifestou. Ele está disponível
para nos ajudar a vencer todos esses malefícios da carne, dos desejos carnais. Eu quero orar aqui nesse instante, antes de voltar para o texto. Pedir a Deus que o Senhor nos dê força para que cada um de nós venhamos a vencer as tentações que estão tão latentes em nossas vidas nos dias de hoje. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, o Senhor em tudo foi tentado. Por isso o Senhor é poderoso para socorrer os que têm sido tentados, ó Pai. Ó Deus, nos livra da tentação. Não nos deixa cair, Senhor, em tentação. Nos ajuda, Senhor Deus, a cada dia a sujeitar a carne à vontade do Espírito, ó Pai. Deus, que as pessoas venham enxergar-nos como Espírito e não como carne. Que as pessoas venham enxergar, nossa, como é gostoso conversar, é calmo, é paciente, é inteligente, aleluia, porque temos a mente de Cristo, ó Deus. Oh, meu Senhor, nos ajuda, Senhor. Aramai deremalassúria. Oh, vai fazendo a sua oração aí no seu lar. Isso estava acontecendo na ilha de Creta. Deremalassúria Malaia. E Paulo está dizendo, só existe uma saída para que nós não venhamos a deixar a carne produzir as obras. É aproximando-nos da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. E renegadas toda essa impiedade, todas essas paixões mundanas, nós vamos a partir do versículo 13 que diz, aí nós vamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos então, depois que renegadas essas coisas ímpias da nossa carne, nós vamos tendo paciência e aguardando a bendita esperança. Essa bendita esperança que o texto está dizendo é o dia da morte física ou o dia do arrebatamento. A bendita esperança que é a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha só, ele fala dessa bendita esperança, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Aleluia. Oh, vamos colocar em pé. Enquanto os músicos chegam aqui de novo, nós vamos encerrar pedindo, Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo aqui. O Espírito de Cristo Jesus, que já foi enviado por toda a terra. Ele é quem nos ajuda. Então, nesta noite, o Senhor nos mostrou, através da carta de Tito, irmãos. São 3 capítulos, mas de tamanha profundidade. Pastor, essa carta não é direcionada mais aos pastores? Sim, mas também tem vocês aqui no texto. Os pastoreados também estão no texto. Todos nós estamos nesse texto. Enquanto você vai orando um pouquinho mais, o irmão Samuel com a irmã Chayane vai se preparando aqui para louvar. Mais uma vez ensino, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vai orando um pouco mais aí, aleluia. Coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Isso, e vai orando pela sua vida espiritual, para que você venha a ser uma bênção, para que eu e você venhamos a ser servos obedientes na obra do Senhor, para que nós venhamos a ajudar a liderança constituída por Deus a organizar a obra do Senhor, aleluia, em todos os sentidos, para que os idosos tenham paciência, para que as mais novas sejam pessoas boas donas de casa, para que os homens venham ter a responsabilidade do lar, não venham ser grosseiros com as esposas, não venham ser chucros, turrões, mas venham ser homens de Deus, homens calmos, sábios, homens que têm temor de Deus no coração,
que zela por Deus e zela também pela família. Que os nossos filhos venham aprender a ser obedientes. E se precisar que nós venhamos sim dar umas palmadinhas nos nossos filhos, porque os nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que nós não venhamos a difamar as autoridades constituídas por Deus, porque a nossa fé não está em governo humano, nossa fé está no governo divino. Aleluia, aleluia. Oh, que nós não venhamos ser péssimos empregados e muito menos péssimos patrões, mas que venhamos ser pessoas de Deus, pessoas que têm os frutos do Espírito Santo, pessoas que venham deixar o rio fluir de dentro de si para levar vida e vida com abundância. Você não está nesse emprego aí, você sendo perseguido, querendo ficar todo dia aí perdendo a paciência, usando da grosseria. Você não está aí à toa. Deus colocou você aí porque tem uma alma aí precisando do rio da vida que está na sua vida. Oh, vamos louvar. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vai adorando ao Senhor, vai adorando e vai invocando a presença dEle para a sua vida. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença
Aleluia. Deus seja louvado. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, tá gostoso, né, irmãos? Mas nós vamos encerrar. Tá bom demais na presença dele. Aleluia. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos orar nesse final pelo irmão Antônio, pelas pessoas que estão infectadas com o vírus. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. O Senhor Jesus é um Deus ordeiro. Pastor, qual é a sua preocupação? A minha preocupação, eu posso dizer isso, sou cônscio do que eu vou dizer. A minha preocupação é buscar a Deus e trazer ensinamentos genuínos da palavra de Deus. Todos aqueles que nos ajudam nesta obra, pregando a palavra de Deus, têm também essa preocupação. Porque nós não estamos aqui mercadejando o Evangelho, negociando o Evangelho. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. E uma coisa que eu sou cônscio e sei, assim como tenho visto nesses anos que estamos pastoreando, muitas pessoas que chegaram neste ministério arrebentados, quebrados, doentes, enfraquecidos, mortos espirituais. O Senhor Jesus agiu através deste ministério. O Senhor Jesus levantou, o Senhor Jesus usa, o Senhor Jesus abençoa. E existe também, como foi falado nesta manhã, na aula que o pastor Fernando trouxe, depois de tudo isso também existe aqueles que são ingratos, que falam mal do ministério do qual foi abençoado. E a pastora Azilda, também muito bem usada por Deus, disse que nós não devemos falar mal de ministério nenhum. Temos que somente ser gratos a Deus pelo tempo que passamos nesses ministérios, que passamos aonde o Senhor nos fez crescer. Aleluia. Então eu louvo a Deus, porque os meus olhos têm visto quando as pessoas estão incluídas ali, na visão do líder da igreja, do pastor. Elas vão adiante, elas prosperam, Deus abençoa e Deus livra e leva para o céu. E eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos da liderança dessa igreja, de todos os obreiros que têm tido essa visão, essa sabedoria do alto. E assim nós vamos caminhando. Fiquei feliz, até comentei hoje pela manhã, do irmão Rovilson na sexta-feira, que levou uma mensagem junto com, estivemos ali no bairro Giada, levando vida às pessoas, e pregou uma mensagem onde Deus nos ama, em João capítulo 3, muito abençoado. Então, eu fico muito feliz vendo Deus usar as pessoas, e usando mais do que nós, porque isso é de grande, a maior grandeza é quando um líder vê um liderado sendo usado na ousadia do Espírito muito mais do que ele. Isso eu fico feliz por demais. Porque minha esposa sempre diz, nós não temos ciúmes de nada, a obra de Deus tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer. Eu louvo a Deus, estou muito feliz, eu fico até emocionado, porque grandes coisas o Senhor tem feito nesses dias, através da nossa, nós só estamos deixando fluir do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo inundar as vidas das pessoas. E, pastor, eu estou desejoso de aí, quando voltar aos cultos, fazer uma visita. Você vai fazer a visita e já vai ficar, porque Deus está te chamando. Pastor, eu estou um pouco afastado, eu estava até congregando, aí me afastei, mas estou com o coração desejoso de voltar. É para voltar, já era para ter voltado, para nos ajudar, você no seu rio do Espírito de Deus que está sobre você, continuar fazendo a obra de Deus. Amém? Deus abençoe o irmão Samuel, a irmã Chayenne, que estava na escala nesta noite, o irmão Jacom, que sempre está na escala. Eu vou orar pelos irmãos que estão contribuindo, né, nesses dias também, onde o Senhor tem provido. Pastor André, o senhor não fica preocupado da igreja fechada, os recursos? Irmãos, nós já estamos pagando as contas adiantadas. Como diz, não sabe de nada, inocente. A obra é de Deus, não é minha. A obra é de Deus, não é minha.
É Deus que se responsabiliza por tudo. Ele é fiel. Senhor, eu quero abençoar a vida desses irmãos que estão aí, ó Pai, com as suas ofertas, com as suas contribuições e têm depositado na conta da igreja, através de Pix, através de vir aqui também trazer as suas contribuições, porque eles têm temor, eles estão obedecendo a palavra do Senhor. Tragam a minha casa. E essa questão de fazer prova, Senhor, eu particularmente não faço prova do Senhor, mas de jeito nenhum. Eu sei quem o Senhor é na minha vida. Eu sou só apenas grato a Ti, ó Pai, por tudo que o Senhor tem proporcionado na minha vida. Continua abençoando esses irmãos e essas irmãs na fidelidade de cada coração, em nome do Senhor Jesus. E eu oro também por todos os pedidos de oração, meu Pai, pelas pessoas, ó Deus, que pediram oração, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor visite todos os hospitais, ó Deus, livrando, curando, Senhor, os teus filhos, não somente de Covid, mas de toda sorte de enfermidades, em nome de Jesus, a expulsa agora, para a glória do Senhor, e que o Senhor venha levantar homens e mulheres, jovens e crianças, para continuar com a bandeira do Senhor Jesus Cristo na mão, levando o Evangelho, aleluia, porque os dias estão se findando, e o Senhor já vem clareando um novo dia, um novo tempo, que é o tempo da eternidade nas nossas vidas, que nós que cremos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Irmãos, segunda, terça e quarta, nós vamos ter aqui live. Eu vou conversar com os pastores para ver. Amanhã o pastor Rodrigo vai estar, vou ver o pastor Hélio na terça e na quarta com o pastor Fernando, que já está ali. Nós vamos conversar e aí nós vamos pôr a escala e vamos buscar a presença de Deus nesses dias aí, tá bom? E se não voltar, e na outra semana a gente faz de novo aquela repetitivo, né, das irmãs. E aí, só que dessa vez vai encaixar também a irmã Simone, que ela não pregou ainda, ela vai pregar, em nome de Jesus, né? Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma boa noite. Que hora vai começar amanhã, pastor? Esses dias aí, segunda, terça e quarta. Às 19 horas. Das 19 às 20 horas, vai ter aqui um homem de Deus, uma mulher de Deus, para trazer a mensagem do Senhor. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Meu nome, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil. É só você arrastar aqui a telinha, apertar se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado.